Olá, amigos do RJ Plus, sejam novamente bem-vindos. Vamos dar início ao segundo bloco da aula 1 do nosso curso de resolução de questões. E nesse bloco, segundo bloco da aula 1, a gente vai tratar sobre várias questões de direito partidário, né? Questões relacionadas a partidos políticos que estão na Lei 9.096 de 95. E a primeira questão, CESP-CEBRASP, prova do TRE do Estado de Piauí, de 2016, assinale a opção correta a respeito dos partidos políticos. Alternativa A. A perda do mandato em razão de mudança de partido, infidelidade partidária, né, não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário, sob pena de violação da soberania popular e das escolhas feitas pelo eleitor. Tá certo isso, gente? Tá certíssimo, tá corretíssimo. Aqui ele está falando sobre perda de mandato eletivo por infidelidade partidária, né? Aquele mandatário que se desfilia do partido pelo qual ele foi eleito e sem nenhuma justa causa se filia a outro partido, tá? Isso pode gerar perda do mandato eletivo. Mas só pode perder mandato por infidelidade partidária os eleitos pelo sistema proporcional, ou seja, deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e os vereadores, tá? Os eleitos pelo sistema majoritário não perdem mandato por infidelidade partidária. Isso está na súmula 67 do Tribunal Superior Eleitoral e também está no artigo 16, parágrafo 6º da Constituição Federal. Então está correta a alternativa A. Essa questão deveria ter sido marcada essa alternativa. Está corretíssima. Súmula 67 do TSE e artigo 17, parágrafo 6º da Constituição, que deixa claro que somente os eleitos pelo sistema proporcional que podem perder o mandato por infidelidade partidária. A gente vai falar ainda sobre infidelidade partidária em outras questões do nosso curso. Ver as outras alternativas, por que estão erradas, né? Alternativa B. Constitui afronta ao princípio da autonomia partidária e da legalidade a exigência que a agremiação partidária proceda à abertura de conta bancária se não houver qualquer arrecadação de recurso financeiro do fundo partidário. Gente, está errada essa questão, isso não fere a autonomia partidária, isso não fere a legalidade. Inclusive, existe uma previsão expressa de uma resolução do TSE nesse sentido aqui. É o artigo 8º, parágrafo 2º da resolução do TSE 23.607 de 2019. Então não é nenhuma afronta à autonomia partidária você exigir a abertura de uma conta bancária específica para fiscalizar a movimentação dos recursos eleitorais, tá? Então por isso que essa alternativa está errada, tá? Alternativa C. O TSE não possui competência para cancelar o registro do partido político, mas apenas para cancelar o registro do estatuto partidário. Errado, pessoal. Se vocês lerem o artigo 28 da Lei 9.096 de 95, vão entender que o TSE pode cancelar, né, caso comprovadas algumas daquelas condutas que estão no caput, né, receber recursos de entidades estrangeiras, por exemplo, né, se restar comprovada qualquer daquelas condutas que estão nos incisos do artigo 28, o TSE pode cancelar tanto o registro civil do partido político como o estatuto partidário. Tá? Então está errada essa alternativa C, artigo 28 da Lei 9.096 de 95. Tá? Alternativa D. O partido político pode utilizar os recursos do fundo partidário para efetuar o pagamento de multas eleitorais. Não existe essa previsão legal no artigo 44 da Lei 9.096 de 95, então essa alternativa D aqui também está errada. E a alternativa E, devido à sua autonomia, as agremiações podem deixar de promover e difundir a participação política feminina em sua propaganda partidária. Pessoal, aqui é importante a gente fazer uma ressalva, tá? A propaganda partidária, ela tinha sido extinta pela reforma eleitoral de 2017, mas ela foi trazida de volta à nossa legislação, de volta à Lei 9.096 de 95, pela Lei 14.291 de 2022. Então, hoje, existe propaganda partidária visando arregimentar adeptos e filiados para dentro dos partidos políticos? Sim, ela existe, está previsão no artigo 50A, 50B e seguintes da Lei 9.096 de 95. Aqui está falando que, devido à autonomia, os partidos políticos podem deixar de promover e difundir a participação política feminina na propaganda partidária, o que está errado. Tá? Ah, Bruno, mas essa questão é de 2016. Não interessa.
tá? A divulgação, a difusão da participação política feminina já era exigida antes na lei anterior, né, que foi nessa parte, né, de propaganda partidária que foi extinta pela reforma de 2017, mas já tinha previsão anteriormente, e quando voltou a propaganda partidária pela Lei 14.291 de 2022, voltou continuando exigindo essa difusão da participação política feminina. Está no artigo 50b, parágrafo 2º da Lei 9.096 de 95, que diz o seguinte: do tempo total disponível para o partido político, no mínimo 30% deverão ser destinados à promoção e à difusão da participação política das mulheres. Ok? Então, está errada essa alternativa E, e por tudo que eu falei aqui, a única alternativa correta é a alternativa A, né, que se refere à infidelidade partidária e que está amparada pela súmula 67 e pelo artigo 17, parágrafo 6º da Constituição Federal. Tranquilo, pessoal? Beleza, vamos para a próxima questão, também sobre partidos políticos, né? Partido político é um tema muito cobrado em todas as provas. Essa questão, prova de juiz de direito substituto, TJ de Minas Gerais, 2022. Tá? A banca era a Fundação Getúlio Vargas. Para relacionar o direito eleitoral com os partidos políticos, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Alternativa A. A partir da edição da Lei dos Partidos Políticos e da alteração do Código Civil Brasileiro, os partidos políticos são considerados pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas de direito privado. Todavia, sendo relevante o seu papel no Estado Democrático de Direito, os partidos políticos ocupam posição de destaque no campo do direito eleitoral. Pessoal, essa questão aqui da prova de juiz substituto do TJ de Minas Gerais, basicamente ela queria saber se o partido político é pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. Essa era a primeira coisa que você tinha que saber. E o artigo 1º da Lei 9.096 de 95 deixa isso muito claro. O artigo 1º fala: o partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Legal. Então, partido político é uma pessoa jurídica de direito privado. Deve ser registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede. Artigo 8º da Lei 9.096. Beleza. É pessoa jurídica de direito privado? É. Então, se é pessoa jurídica de direito privado, a gente já pode riscar a alternativa B e a alternativa C. Por quê? Tanto na alternativa B como na alternativa C falava que partido político era pessoa jurídica de direito público. Então sobra a A e a D. Qual dessas que está certa? A gente acabou de ler a A. A A está certa? Está certíssimo. Né? Partidos políticos são considerados pessoas jurídicas de direito privado, todavia, sendo relevante seu papel no Estado Democrático de Direito, eles ocupam posição de destaque no campo do direito eleitoral. Perfeito. Tudo certo. Não tem nenhum erro nessa alternativa, e era essa que tinha que ser marcada nessa prova do TJ de Minas. Vamos ver a alternativa D. Por que ela está errada? Porque a gente viu que a B e a C estavam erradas porque falam que partido político é pessoa jurídica de direito público. Vamos lá. A partir da edição da Lei dos Partidos Políticos e da alteração do Código Civil Brasileiro, os partidos políticos são considerados pessoas jurídicas de direito privado. Até aí tudo certo. Todavia, sendo relevante seu papel no Estado Democrático de Direito, toda a matéria relativa aos partidos políticos está no âmbito da competência da Justiça Eleitoral. Gente, isso aqui é um erro, e isso aqui teria que entender a jurisprudência, né, do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do tema. Por quê? O partido político é uma pessoa jurídica de direito privado e a matéria interna corporis deve ser julgada pela Justiça Comum. Eles são pessoas jurídicas de direito privado. Somente deve ser trazido à Justiça Eleitoral eventuais conflitos que ocorram no âmbito do partido político que tenham repercussão no processo eleitoral. As demandas que não tiverem qualquer relação com o processo eleitoral vão ser julgadas na Justiça Comum. E é exatamente esse o erro da alternativa D. Né? Toda a matéria relativa aos partidos está no âmbito da competência da Justiça Eleitoral. Errado, não é. Né? Aquela matéria que diz respeito apenas ao partido político e que não tem repercussão no processo eleitoral não deve ser julgado pela Justiça Eleitoral.
tá? Matéria interna corporis é da justiça comum. Então, por isso, está errada a alternativa D, e a única correta dessa questão aqui era a alternativa A. Era essa que deveria ter sido marcada. Beleza, pessoal? Questão bem tranquila, prova da magistratura de Minas Gerais. Vamos para a próxima. 2018, Banca Funrio, prova na Assembleia Legislativa de Roraima, prova para o procurador. Vamos lá. A respeito dos partidos políticos e a previsão constitucional, pode-se afirmar que alternativa A é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir a sua estrutura interna, organização, funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias. Perfeito, pessoal. Essa questão também a resposta correta era a alternativa A, tá? O partido político tem autonomia partidária para definir o seu funcionamento, para definir suas diretrizes internas, para definir todas, se autogerenciar, sim. O partido, ele tem a Constituição assegura ao partido essa autonomia para se autogerenciar, para definir suas diretrizes internas, funcionamento. Isso tem previsão no artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal. E é um dos princípios mais importantes do direito eleitoral, o princípio da autonomia partidária. Então era essa autonomia, essa a alternativa que deveria ter sido marcado. O partido político, ele define sua estrutura interna, organização e funcionamento através do estatuto partidário, né? É um instrumento para definir essa autonomia partidária, e os seus estatutos devem estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias. Então era essa a alternativa correta. Mas vamos ver as outras. Vamos lá? Alternativa B. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei, registrarão seus estatutos no TRE. Errado, pessoal. Realmente o partido político, ele adquire personalidade jurídica no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, artigo 8º da Lei dos Partidos Políticos, Lei 9.096/95, mas depois ele tem que registrar o estatuto aonde? É no TRE? Claro que não. O partido político tem que ser registrado no tribunal, o estatuto dele vai ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral. E essa norma está prevista no artigo 7º da Lei 9.096/95. Tá? Então está errada essa alternativa B, porque não é TRE, é Tribunal Superior Eleitoral. Alternativa C. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário, perfeito, e acesso gratuito ao rádio, à televisão e à internet, na forma da lei. O que está errado aqui, gente? Ele não tem acesso gratuito à internet. Tá? O que está errado na alternativa C, porque ele é quase o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 9.096/95. Né? O partido político, sim, tem direito a acesso a recursos do fundo partidário, tem acesso gratuito ao rádio e à televisão, mas não há previsão legal de acesso gratuito à internet, e é por isso que essa alternativa C aqui está errada. Ok? Alternativa D. É permitida, em caráter excepcional, a utilização de partidos políticos, pelos partidos políticos, de uma organização paramilitar. Pessoal, errado. Existe uma previsão constitucional expressa, artigo 17, parágrafo 4º da Constituição, que veda que o partido político ele se utilize de organização paramilitar, por exemplo, que ele adote um uniforme militar para os seus membros. Isso é proibido pelo texto constitucional. Isso toda hora cai em prova. Tá bom, pessoal? Então achei muito interessante essa questão aqui, porque trata de autonomia partidária, trata de criação do partido político e traz essa vedação constitucional prevista no artigo 17, parágrafo 4º. Qual era a alternativa correta que deveria ter sido marcada? A alternativa A, né? A autonomia partidária que está prevista no artigo 17, parágrafo 1º da Constituição. Tranquilo, pessoal? Beleza? Bom, vamos passar.